Pessoal, um momento aqui de confessar algumas coisas para vocês que me acompanham aqui. Às vezes é difícil a gente passar os bastidores ou tudo que a gente faz aqui, né, quando a gente não está atendendo, né, a gente não está com o paciente. Acho que vocês têm um pouco de noção que com o Invisalign a gente fica muito tempo vendo aqui os casos, fazendo o planejamento no computador. Então existe esse trabalho que é importante, que é necessário e que é feito por detrás quando vocês não estão aqui, né, presentes no consultório, mas a gente está trabalhando aqui no computador. Mas também tem uma série de detalhes que eu me preocupo para que todas as etapas do tratamento a gente tenha uma experiência com você aqui no consultório percebendo, ou às vezes nem percebendo as sutilezas, mas que isso seja uma experiência muito agradável. Então a gente começa, logicamente, pelo atendimento, que vocês já conhecem as meninas aqui, então quem é meu paciente conhece aqui, elas são sensacionais. Mas eu vou pensando nos mínimos detalhes. Então, quando você vem aqui, a escolha de ter um scanner de última geração, em que a gente consiga fazer todo o procedimento de aquisição, né, do registro das arcadas, dos dentes, de como a arcada de cima se relaciona com a arcada de baixo, a gente fazer esse registro com um equipamento que é rápido, preciso, né, em que a gente consiga fazer bem esse momento. Para fazer essa captura, precisa de um certo cuidado, né? Então, observar bem se todas as áreas estão copiadas, se a saliva, né, muitas vezes, se ela impede uma boa cópia ali, né, da anatomia dos dentes. Principalmente onde a gente tem um espaço entre um dente e outro, assim, às vezes acumula saliva ali nesses espaços e que podem fazer criar a gente chama um artefato, né? Alguma distorção ali naquela região. Então, o procedimento também de se fazer o escaneamento, né? Ele precisa ser feito de uma maneira cuidadosa. Então, existe também a preocupação da gente fazer uma escolha da resina para a gente colocar nos attachments do Invisalign, que seja aquela que melhor mimetize a cor do seu dente, né? Existem diferentes opções aí de resina para a gente fazer esses attachments, mas eu escolho uma marca específica porque eu acredito que ali tem duas vantagens. Uma porque ela camufla bem, né, a cor do dente, então ela mimetiza bem a cor do dente. E se você tiver ainda alguma variação, ela é capaz de, dentro de um raio ali, né, mimetizar bem algumas variações eventuais de cor de dente que você tem. Então para isso, e ela tem uma vantagem também, porque esse attachment, né, que a gente usa como apoio para fazer a movimentação, né, a interação dessa resina com o alinhador da Invisalign, que a gente consegue executar movimentos que são mais difíceis. Esse procedimento tem que ser muito bem feito. A resina tem que ter não só uma estética, a gente está falando em termos de estética do aspecto estético, mas também ela não pode desgastar, ela não pode soltar com facilidade, porque ela tem que, durante todo o tratamento, preservar a sua forma. Mas existe também um outro porquê quando eu vou escolher a resina que eu uso aqui no consultório, que é justamente o fato de, quando a gente terminar o tratamento, a gente precisar remover, eu tenho um equipamento, eu acoplo no meu equipamento um filtro em que a gente joga uma luz e consegue, por luminescência, a gente perceber se existe ainda algum resíduo
Então, a gente vai conseguir visualizar e não deixar nenhum resquício dessa resina depois que o tratamento acaba. E aí já entrando, né, também no aspecto de para fazer essa remoção dessa resina, né, dos attachments ao final do tratamento, eu vou fazer uso aqui de um motor que eu consigo controlar super bem o giro, né? Por quê? Porque o que a gente quer? A gente quer remover apenas a resina, né? Então a gente tem toda uma sequência aqui de materiais também, que na hora em que a gente vai fazer essa remoção dessa resina, a gente remova apenas a resina. E aí, para isso, é importante a gente ter um bom controle do giro, né? Da broca que a gente faz a remoção da resina. Então, tudo isso é feito com muito cuidado, é feito com muito capricho, para que a gente consiga fazer a remoção correta, não deixar resíduo, não gerar muita fricção, né? Também, porque a gente pode remover só a resina e gerar muita fricção. A gente tem que tomar o cuidado em relação a quando a gente estiver fazendo esse procedimento. Então, por isso a gente tem um motor, né, para fazer essa remoção, que é um motor diferenciado. Então, essas escolhas que a gente faz aqui de material, de equipamento, do modo como a gente vai fazer, tudo está relacionado desde os pequenos detalhes para que a gente entregue o melhor, né? Não só em termos só de alinhamento, mas em todos esses pequenos detalhes. E agora, mais recentemente, a gente tem aqui no consultório a disponibilidade também da gente conseguir fazer uma limpeza, porque muitas vezes o tratamento pode ter uma extensão variável. Aí, para os tratamentos mais difíceis, eles demoram um tempo um pouquinho maior, e a gente ter a possibilidade de fazer uma observação de está formando cálculo, está formando tarto, a gente poder fazer a remoção desses cálculos de uma maneira muito mais confortável. Então, durante o tratamento, se aparece algum tártaro, e o tártaro é importante a gente visualizar e fazer a remoção, porque ele sim, de fato, pode atrapalhar a movimentação ortodôntica, né, impedir muitas vezes o fechamento de algum espaço, porque ele vai se interpor ali naquele espaço que a gente quer fechar. E também a questão principalmente de saúde, né? A gente tem que fazer a movimentação dos dentes em tecido saudável, em gengiva saudável, em osso ao redor dos dentes de maneira saudável. Então, muitas vezes o paciente ele tem uma certa resistência a fazer, né, a limpeza com frequência, porque é desconfortável, né? Ele fica tentando postergar isso e às vezes isso não é possível. Então a gente tem aqui um equipamento que faz isso com um mínimo de desconforto, é muito tranquilo. Então o paciente tem aquela sensação de bem-estar, né, de estar com a boca limpa, de uma maneira, sabe, extremamente confortável. Então esses pequenos detalhes que a gente vai atentar, fora, né, o principal, quando a gente está falando de tratamento com alinhadores, esse tempo e dedicação no planejamento, né, do caso, quando a gente está ali fazendo e programando as movimentações que eu quero que aconteçam para aquele caso, como, em que velocidade, em que direção, se vai ser em conjunto com outros movimentos, se não pode ser em conjunto com outros movimentos. Isso é feito já, né, o trabalho de bastidor, mas que é condição sine qua non para a gente ter um bom tratamento, mas a gente tem todos esses detalhes também que a gente precisa observar. Uma outra coisa importante que a gente tem aqui no consultório é um acompanhamento. A gente dá toda a oportunidade para você enviar fotos a cada estágio do seu tratamento, para a gente poder ter uma referência e te dar um feedback do quão bem você está caminhando no seu tratamento. Então, isso demanda
tempo, né, de fazer essa revisão. Então é outro trabalho também que eu tenho dos bastidores, que muitas vezes você não vai me ver aqui, né, quando no atendimento na cadeira, mas eu vou estar revisando as fotos do andamento de todos os meus pacientes, né, que mandam as fotos. Sempre vou revisar e dar um feedback para você. Então, qual é a vantagem? Você sempre vai saber o quão bem você está indo, não só quando você vem aqui, mas toda semana ou toda vez que você for mudar de estágio do alinhador. Para mim é mais tranquilo porque eu consigo detectar o menor desvio do que estava planejado, eu consigo intervir, eu consigo trazer o tratamento de novo para o eixo, né? Te dando às vezes um feedback de como melhorar o uso dos alinhadores ou eventualmente chamando você aqui no consultório para a gente fazer algum tipo de modificação no momento certo, né? Quando a gente precisa fazer. Então isso é super importante, é outro cuidado que eu tenho aqui com os meus casos quando eu estou tratando com alinhadores. Então não é só o tempo que você me vê aqui, está muito mais relacionado à percepção dos detalhes, da observação do quão bem o caso está indo, de tentar fazer os procedimentos da maneira mais fluida, que você nem muitas vezes perceba, mas tem todo por trás, né, um trabalho de bastidor aqui, de escolha, de seleção de materiais, equipamentos também envolvido nisso daqui. Essa é a minha preocupação, né? Se preocupar com todos os detalhes do tratamento, para que depois também você tenha a manutenção. Então não é só o momento que você está fazendo agora o tratamento, mas como você vai conservar essa conquista, né, que você teve em relação ao alinhamento estético dos dentes e também da correção funcional do como os seus dentes se contactam. Então, é um pouquinho do modo como eu trabalho aqui, que muitas vezes eu nunca tinha falado antes, mas estou abrindo aqui para vocês um pouquinho dos bastidores do consultório. Obrigado, gente, e até o próximo vídeo.